Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês neste podcast Ressignificando, e é bom poder compartilhar esses conteúdos semanalmente aqui. Se você está chegando aqui agora, por exemplo, você pode assistir os outros episódios desse podcast no YouTube, pode ouvi-los nas plataformas de podcast, todos os agregadores, Spotify, Deezer, Apple, enfim, todos os agregadores de podcast, e vai ser sempre muito bom quando você comenta, conversa comigo, fala comigo. Por isso deixo meus links aqui na legenda e também um link especial para você conhecer o meu trabalho como psicanalista. Semanalmente tenho entrado aqui para fazer algumas reflexões que pretendem gerar uma ressignificação da nossa história, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do que é dito e do que não é dito. A importância das palavras no nosso processo terapêutico, no nosso desenvolvimento e nas relações que construímos na vida. Existe o que é dito e existe o que é não dito. Aliás, o que não foi dito é sempre mais denso, mais volumoso, mais barulhento do que aquilo que de fato conseguimos dizer. Dizer, usar a linguagem para se comunicar, expressar aquilo que precisa ser expressado, é uma pequena parte do que nós fazemos na nossa vida inteira. A maior parte a gente vive no não dito. O não dito, por exemplo, é o que constrói todo o nosso inconsciente, aquela parte de nós que o próprio Freud, na sua grande proposta revolucionária do pensamento humano, definiu como a maior parte do que nos compõe, como se no iceberg fosse toda a parte submersa, sempre muito maior, densa, profunda, concreta, e na ponta desse iceberg, aquilo que aparece é apenas uma pequena parte de nós, que é o que está no nosso consciente. A nossa consciência é feita de linguagem, do que é dito e do que também não dito, apenas é elaborado e pensado. Dizer e não dizer também acaba fazendo parte de todos os nossos relacionamentos. Nós dizemos pouco, o não dito é muito maior. O não dito tem muitas formas de se manifestar. A primeira coisa importante que a gente tem que entender nessa realidade é que aquilo que é dito gera confusão. A princípio, a primeira coisa que gera é confusão. O não dito, por outro lado, gera fantasia. Mas nós não queremos a confusão que o dito pode gerar. Por isso que muitas vezes nós vamos para o caminho da fantasia do não dito. Antes mesmo da nossa capacidade de dizer as coisas, quando éramos muito crianças, bebezinhos, não tínhamos condição de dizer, de explicar, de nomear, e mesmo quando a linguagem veio a nós, mas ainda não havia em nós o domínio emocional para poder traduzir os sentimentos naquela linguagem que a gente foi inserido, nesse tempo onde o não dito é maciço, onde o não dito é mais importante, nós vivemos a época da nossa maior produção fantasiosa. A criança fantasia para não precisar sobreviver à realidade. A criança fantasia por não conseguir falar, nomear, descrever, dizer. É na falta da linguagem que a gente gera a fantasia. Então aquilo que é dito, se transformando em palavras, ele nos tira do caminho da fantasia. Aquilo que é não dito produz em nós uma experiência fantasiosa. Acontece que nas nossas relações, por exemplo, o que dizemos nem sempre é interpretado, compreendido, tratado de modo legítimo e adequado. Então, dizer, por sua vez, gera confusão e nós não queremos muitas vezes lidar com isso. Então, nas nossas relações, nós ficamos com o não dito. E é este não dito que gera as fantasias nos relacionamentos muitas vezes. Por não conseguirmos expressar o que sentimos e o que queremos e o que precisamos, nós muitas vezes fantasiamos que o outro não é capaz de nos compreender, por exemplo. As fantasias que nós vamos criando nas relações, elas vêm do silêncio, do que não é dito. O silêncio promove fantasias. Mas o dito, a palavra, ela também pode gerar confusão. E esse é
o nosso dilema. Ou nós enfrentamos a confusão que as palavras podem produzir, ou nos escondemos na fantasia do não dito. E isso é um caminho de adoecimento. O caminho do dizer, que gera confusão, é um caminho de desenvolvimento, de crescimento, de emancipação, de intimidade. O caminho do não dito, que é fantasioso, nos adoece. Portanto, a minha proposta é que você procure o caminho do dito e não do não dito. E é nesse dito que, de fato, as coisas podem ser ouvidas, elas podem ser compreendidas. Elas podem ser entendidas. Por mais difícil que seja a confusão inicial das nossas palavras, é somente com o que a gente diz que a gente pode ser ouvido. Não tem outro jeito. A gente vai precisar dizer. A gente vai precisar dizer para dar chance de interpretação e de compreensão. Assim como a gente precisa dizer aquilo que está dentro do nosso coração a respeito da gente mesmo, da vida, das emoções, a gente precisa dizer. Algumas pessoas falam, né? Para que serve o processo terapêutico? O que acontece na terapia, por exemplo? O que acontece na terapia, na maioria das vezes, é que falar e ser ouvido com atenção por uma outra pessoa que é capaz de nos acompanhar neste momento, falar já traz um benefício extraordinário, porque a gente precisa dizer para se escutar, e ao se escutar, a gente está dando chance para aquela emoção que está dentro da gente, a gente está dando chance para que ela seja compreendida. A gente precisa ouvir, se ouvir, ouvir o outro. A gente precisa dizer para ser ouvido, por mais que isso gere confusão, que é o primeiro momento, é o primeiro passo, é a primeira experiência do dito, mas somente a partir disso é que é possível um caminho de interpretação. O não dito, ele cria a expectativa da adivinhação. Ao dizer, eu posso ser ouvido. Ao dizer, eu posso me ouvir. Ao não dizer, eu fico esperando que os outros adivinhem. E esse é o grande problema das relações. Eu não digo porque não quero gerar confusão. Ao não dizer, eu fico com a expectativa fantasiosa de que o outro tem que adivinhar. As pessoas precisam adivinhar. Todo mundo ao meu redor deveria entender o que eu sinto. As pessoas deveriam perceber como eu sou e deveriam me dar aquilo que eu estou precisando. Será que eu vou ter que pedir para ele entender o que eu estou querendo? Sim, eu vou ter que dizer. O não dito me coloca num caminho fantasioso de adivinhação. Quando eu digo, e depois de dizer, quando eu sou ouvido e quando eu me ouço, eu posso elaborar, eu posso viver a experiência da compreensão, da negociação dos termos, da alteração da linguagem e da compreensão. Compreender é negociar. É negociar com preconceito. Antes eu pensava isso, mas agora que eu disse, não penso mais. Eu acreditava que você estava sentindo isso, mas agora que você me disse, eu preciso mudar o que eu entendia. Negociação com os preconceitos, negociação. Essa elaboração do que é dito pode me ajudar a esclarecer as grandes dúvidas. Puxa, eu achava que era isso, mas é aquilo. Dizer me ajuda a elaborar sobre mim mesmo, por exemplo. Eu digo, eu trago à luz o que eu tinha que dizer, e às vezes eu estava guardando há tanto tempo e eu não sabia que era esse ponto que eu precisava desatar em mim. O dito me dá chance de elaborar, de interpretar, de negociar. O não dito não. O não dito, ele promove a retenção. Ele se torna um represamento. O que eu digo, sendo ouvido, pode ser elaborado. O que eu não digo, por conta da fantasia, do desejo de que o outro adivinhe, acaba se tornando em mim represamento. Fica preso em mim. Gosto muito de uma expressão numa charge, numa tirinha da Mafalda, que ela faz uma pergunta na sala de aula para a professora. Professora, para onde vão todas as palavras que nós não dizemos? Extraordinário isso. Elas não vão, elas ficam. Ninguém consegue tirar de dentro de si as emoções que não são ditas. Ninguém tira de dentro de si os pensamentos não ditos. Eles ficam dentro, represados, entulhando, inflando e nos pesando e sobrecarregando as emoções, os pensamentos. E a vida vai ficando cada vez mais pesada, porque tudo é represado. As palavras que não são ditas ficam represadas, retidas. Aquilo que é dito
é elaborado. Aquilo que é dito é posto à mesa. Aquilo que é dito vem para a luz. E tudo que é exposto pode ser avaliado, pode ser compreendido, pode ser tratado, pode ser mudado, pode ser deixado, pode ser assimilado, acolhido, confessado, pode ser confirmado. Tudo aquilo que é dito pode ser trabalhado, elaborado. O não dito, ele é represado, retido, entala, nos impede a saída, e aí então a gente vai inchando e se tornando cada vez mais pesado e sobrecarregado. Aquilo que é dito, que é ouvido, que é elaborado, pode se expressar e precisa se expressar. Nós dizemos porque queremos ser compreendidos, queremos nos compreender, elaboramos o que estamos observando de tudo isso, e então nós podemos expressar emoções ruins, inclusive, através de descargas, de escapes que são adequados para essas emoções ruins. Uma fala na hora certa, uma fala com uma testemunha que nos proteja nos nossos momentos mais difíceis. A gente pode expressar quando diz. É por isso que a gente está tentando dizer o tempo inteiro, seja com palavras, seja com arte, seja com dança, música, fotografia, pintura, seja com encenações. Nós estamos o tempo inteiro querendo dizer, queremos expressar, para tirar de nós aquilo. Nós escrevemos, nós falamos, nós precisamos expressar. Por isso que das terapias mais importantes que se oferecem, as terapias comportamentais no tratamento de elaboração de traumas e dores e pesos, é escrever, conversar, se expressar de alguma forma. Porque aquilo que eu elaboro eu posso exprssar. E uma vez expressando aquilo que eu tenho para dizer, eu estou tratando muito em mim. Traumas, necessidades, vontades, desejos, eu trato enquanto me expresso. O não dito, que produz as fantasias todas, as expectativas de que o outro adivinhe, a frustração porque isso nunca acontece, que retém as minhas emoções, acaba se tornando sintoma, doença. O não dito, por final, em última análise, adoece. Adoece a alma e o corpo, adoece as relações, adoece os comportamentos, adoece os pensamentos. O que não é dito, represado, se expressa de modo sintomático. Tudo tem que sair, nada pode ficar represado muito tempo. Uma pessoa que guarda muito e não diz, uma hora estoura, não é assim que a gente sabe? Uma hora explode. Uma pessoa que não expressa e não diz os seus desejos, até os desejos mais sombrios, e não elabora sobre esses desejos e não os trata de modo honesto e maduro, uma hora explode em comportamento. Faz loucuras de uma vida inteira de restrição do não dito. Quando a gente não diz na hora certa o que precisa dizer para as pessoas, a gente estoura com elas, explode com elas. Quando a gente não diz nunca, a gente adoece. O que a boca não fala, o corpo fala. O não dito se expressa em doença, muitas vezes físicas. Mal-estar, dores, cansaços, desânimos, tudo isso se manifesta como sintoma do que não foi dito, do que não foi elaborado, do que gerou fantasia e do que gerou frustração. Há muito envolvido entre o que é dito e o que não é dito. Dizer é sempre o melhor caminho. Como dizer, o momento de dizer, a quem dizer, são as nossas tarefas importantes de discernimento. A gente não pode dizer tudo, toda hora, o tempo inteiro, para todo mundo. A gente precisa saber escolher os lugares certos de dizer, para quem dizer, na hora certa. Mas não dizer nunca é uma opção. Não pode ser, porque o não dito, em última instância, adoece alma e corpo. E nós somos feitos mais do que é não dito.
Quando crianças, não sabíamos dizer. Quando adultos, temos medo de dizer. Por isso que é tão importante as relações, as experiências, elas são muito importantes no nosso processo de saúde. Nós precisamos de ter relacionamentos sadios em que mais pode ser dito do que não dito. Nós precisamos ser pessoas saudáveis para os outros e oferecer para elas espaços em que elas possam dizer. Como são especiais as pessoas que sabem ouvir, porque nós todos precisamos dizer. Nós precisamos de relações assim. E nós precisamos de processos terapêuticos, de terapia, de profissionais que nos condicionem e nos ajudem. Nós precisamos de processos terapêuticos para tirar de nós o não dito, a fim de que a gente possa elaborar, se ouvir, negociar e se expressar da maneira mais correta possível, para que a gente seja cada vez mais um canal que libera o que precisa sair e não um dique que contenha, que retenha nossas emoções e estoque e um dia rompa, causando um estrago muito maior para nós, no nosso corpo e para as nossas relações. Entre o dito e o não dito existe um exercício muito importante na vida, que é o exercício de procurar ajuda, se entender, se conhecer, para poder dizer o que precisa ser tratado na vida. O que eu queria deixar para você hoje com tudo isso aqui, fazendo esse exercício todo, é dizer para você, fazer para você uma reflexão de incentivo, de estímulo, para que você tenha os seus lugares, tenha as suas experiências, para que você diga e seja ouvido. Que você faça isso para o seu bem. Quero sugerir também para você que seja mais atento às pessoas com quem você convive, porque todos nós carregamos muitos não ditos. E se você conseguir ajudar alguém a vencer os bloqueios que tem para transformar os não ditos em algo dito para você, você estará fazendo um bem para um universo inteiro que é esse ser humano. Você vai fazer bem para ela e para tudo que existe ao redor dela. Se você tem isso e entende essa importância, preste atenção nas pessoas com quem você convive e ajude-as a falar, ajude-as a trazer à luz aquilo que não foi dito ainda. Especialmente queria deixar uma palavra de gratidão a todos que usam do seu trabalho, da sua vocação e da sua profissão para poder nos ajudar com o não dito. Muito bom estar aqui com você. Espero que tenha sido útil para a sua vida. Se foi, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e fale comigo se você quiser, através dos links nas legendas, e a gente se encontra num próximo episódio, num próximo momento desse espaço que eu abro aqui para vocês semanalmente. Até breve, paz e bem.